Olá, meu nome é Edson Castro e estou aqui para falar de um assunto sério, algo que vai tocar a vida de vocês e que vocês vão levar até o dia de sua morte, quem sabe até ensinar para os seus filhos e passar para os seus netos. Não vou citar nomes, não vou citar versículos, nada referente à Bíblia, pelo simples fato que isso vai ser como uma palestra, porém baseada naquilo que está no ensinamento bíblico. E hoje eu vou falar para vocês a respeito do pecado. O que é o pecado, como ele interfere na nossa vida, como é viver no pecado e morrer no pecado. E principalmente o preço que você paga por isso. Bom, dando seguimento à nossa palestra, vamos usar uma coisa bem simples, que é o dicionário, para definir de forma didática o que é o pecado. Não difere muito do que é o pecado religioso, o pecado que a gente vai tratar aqui, porque afinal de contas, querendo ou não, a lei dos homens ela é feita sobre a lei de Deus. O que o homem conhece ou acha que conhece do mundo é embasado dentro do conhecimento religioso. Então vamos definir: pecado é a transgressão de qualquer preceito religioso, falta ou culpa. Também temos o pecador, pessoa que peca e confessa seus pecados. Também temos pecaminoso, o que há de pecado ou pecaminoso, uma ação, uma imagem, qualquer coisa que induza ao pecado. E por final, pecar, o ato de cometer pecados, transgredir o preceito religioso e cometer qualquer falta. Bom, aqui um conceito básico, um conceito humano do que é pecar, mas que deve ser levado em conta. O pecado, o que é pecar? É você estar dentro de uma religião, independente de qual seja, você ter conhecimento dos seus atos, do que é certo e o que é errado. Está lá aqui, claro, os 10 mandamentos, são 10 ao todo, mas eu vou citar somente alguns. E o primeiro de todos é amar a Deus sobre todas as coisas, o que na prática não é feito. E o segundo, amar ao próximo como a si próprio. E que infelizmente há pessoas nesse mundo que não conseguem gostar de si mesma, quanto mais respeitar o próximo, amá-lo como a si próprio, uma vez que elas mesmas até estão se denegrindo. Por consequência do quê? Do pecado que tapa suas visões e que não consegue fazer com que elas vejam aquilo que está acontecendo com elas. Com base no que nós estamos estudando agora, vou explicar exatamente o que é a consequência do pecado na vida do homem. A princípio, vou dizer uma coisa bem clara, isso pode até ser ruim ao ouvidos de alguns, mas é um alerta, porque afinal de contas, uma coisa que o homem não percebe na hora que ele está praticando um ato pecaminoso é que o ato pecaminoso é bom. Pecar é bom. Uma das melhores coisas do mundo, e que você acha, você até deve concordar comigo, que o pecado é bom. A melhor coisa do mundo é pecar. Porque o pecado é tudo aquilo que o ser humano busca de bom. Tudo aquilo que o ser humano quer de bom para ele está no pecado. Vamos citar um exemplo. Vamos a princípio o quê? Um simples copo. Isso aqui é uma água. Mas vamos imaginar que isso aqui é um copo de bebida. Exemplo de pecado. Tomando como ponto de partida esse simples copo com água, mas vamos imaginar que ele é um copo com bebida. Isso se trata do quê? Do vício. O vício mais comum e que destrói as pessoas todo dia, em qualquer canto do mundo, em qualquer hora, onde você imaginar. Você vai imaginar que existe uma pessoa tomando um copo de bebida. A princípio é inocente, você vai se sentir bem, você vai se sentir alegre, você vai achar que tudo na sua vida é uma maravilha. Mas o que acontece? Isso aqui passa. O álcool vai embora. A tua torpez de achar que está tudo bem vai embora. O que acontece? Você não quer que isso passe. Você vai buscar mais e cada vez mais. Cientificamente falando, provando que o pecado ele também pode ser cientificamente comprovado, chegando o quê? Ao ponto de uma hora teu corpo ganhar resistência contra esse álcool. E para você ter o mesmo efeito de um copo, que no começo você começou a beber, você tem que beber 2 e consequentemente 3, que vão se tornando as grades, e aí vai chegando uma época que você vai querer algo mais forte. O que vai acontecer? Você vai se tornar um dependente químico, um dependente alcoólico, um alcoólatra, digamos assim.
Vai chegar uma época que você vai dar tudo o que você tem para você ter esse algo com você. Quando você não tiver mais, você vai procurar vender o que é seu. Você vai deixar de dar comida para os teus filhos, caso você tenha. Você vai vender aquilo que você tem. E vai chegar ao ponto extremo de quando você não tiver mais nada, você vai partir para um segundo nível, que é roubar. E consequentemente à frente aí diversas situações aí devido à consequência desse álcool, devido a esse vício que destrói lentamente, mas que você não percebe. Até que você veja que alguma coisa muito séria aconteceu, ou que alguém venha lhe alertar, você simplesmente vai achar que este copinho aqui, ó, você tomou, tá tudo bem, você tá tudo bem, relaxou, tô tranquilo, ganhei meu dia. Mas ontem você vai prestar atenção. O que aconteceu ontem? Você não vai lembrar. Anteontem você não vai lembrar. De repente, mais lá na frente você vai descobrir o que você fez. E aí é nessa hora que você pode se arrepender ou não do que aconteceu com relação a um pecado. Continuando aí da nossa palestra, vamos tomar como um exemplo aqui dos 10 mandamentos. Eu acredito que hoje em dia o mais comum e corriqueiro, querendo ou não, a gente tem aí o sexo, felizmente, um ato prazeroso que, se fosse seguido dentro da regra daquilo que é especificado na Bíblia, com certeza seria bom, seria ótimo, maravilhoso. Porém, o pecado, a perturbação de tudo que aconteceu nesse mundo, fez com que o sexo, que é nada mais que um ato para procriação, hoje se tornou motivo de muitas outras coisas. Motivo para ganhar dinheiro, para se fazer uma música, para se expor numa revista. Hoje em dia você ter acesso a esse tipo de coisa é tão comum que existem casas especializadas nisso. Infelizmente há mulheres que proporcionam esse tipo de serviço. Quer dizer, hoje em dia é comum. Mas a partir do momento que você toma conhecimento de que isto é um ato que não condiz com a realidade religiosa, você para pensar, eu estou fazendo certo ou eu estou fazendo errado. É nessa hora que isso aqui vai te guiar nesse momento em que pintar a dúvida. Quando você tiver certeza de que isso é um pecado, da forma como está sendo feita, você vai parar para pensar e botar a mão na consciência. Será? Mas isso não vem ao caso agora, isso é uma palestra, mas se atente, procure, aqui tem a resposta para o que eu estou lhe dizendo. Isso aqui simplesmente é só um modo de ilustrar como as coisas funcionam na vida. Imagine você começando a sua vida, você é jovem, você não tem noção do mundo, você acha que tudo que aconteceu com você é bom, é maravilhoso, né? Doença não existe para você, você acha que não vai acontecer contigo, né? Você não vai se envolver com meninas que vão lhe trazer problemas. Lembrando que a mulher edifica, mas também a mesma mulher destrói. Você tem que saber escolher o seu parceiro, a sua parceira, porque no que você acha que está lindo, bonito e maravilhoso, mas por trás dessa cortina de coisas lindas e belas, existe a escuridão, as trevas, existe aquele buraco que vai te puxar para baixo. Mas você está pecando, você está na ilusão de que aquilo é bonito, que é lindo, que é maravilhoso. Mas eu vou te citar um exemplo. Você é novo, retomando ao assunto, né, a história. Você é novo, você acha que nada vai acontecer com você. Você está no auge da sua beleza, na primavera da sua juventude. A menina acha bonito, você conversa e tal. Você vai lá, começa a ter intimidade e acontece o ato pecaminoso. O atentar contra a castidade, o ato sexual propriamente dito. O que vai acontecer? Se você não tem a orientação do que é correto, do que é certo, você não vai esperar o casamento, você não vai esperar conhecer essa pessoa, nem tampouco ela vai também querer saber quem você é, por onde você anda, o que você faz. A curto modo, de um certo modo simples de se dizer, o que vai acontecer? Você se envolve com qualquer um, você tem relações com qualquer pessoa, você é uma pessoa promíscua, você está sujeito a doenças, você está sujeito a agressões, você está sujeito a se expor a condições imundas e, consequentemente, isso vai trazer consequências para o seu corpo. Mas, de qualquer maneira, você acha que isso é lindo, que isso é belo, que vai continuar do jeito que está. Mas vai chegar uma hora que você vai ser cobrado por isso. E um exemplo bem prático, hoje em dia, cada vez mais meninas engravidam mais cedo. Por consequência de quê? De que os seus pais não a orientam, de que, de um certo modo, as campanhas que são voltadas à orientação das pessoas, das meninas, das adolescentes,
infelizmente não está surtindo o efeito desejado e que cada vez mais a libertinagem está ganhando espaço em relação àquilo que é dito aqui. Vou citar um exemplo prático. Conheço pessoas, colegas meus, que têm pessoas que têm AIDS por consequência de que, não, eu vou só uma vez, tá, não vai acontecer comigo. Né? O que que acontece? Não se preparou, não procurou saber, não conheceu aquela pessoa, cometeu o ato, mas também não se protegeu. Ele achou que aquilo ali não ia acontecer com ele. E hoje em dia ele convive com a AIDS. Hoje em dia ele traz com ele a marca do pecado. De um certo modo, é triste, mas assim, pode-se dizer que ele poderia ter evitado aquilo se ele tivesse se mantido casto. Mas aconteceu, infelizmente. Um outro exemplo, você vai numa festa, você se envolve com uma menina, você nem conhece ela, você não sabe quem é a família dela, os pais dela, se ela é casada, se ela tem namorado. E o que que acontece? Você está lá, se envolvendo, tudinho. Quando pensa que não, passa uma pessoa na nossa frente e lhe dá um tiro, lhe dá uma facada, lhe agride. Por quê? Porque muitas das vezes ela tem um parceiro, ela não dá o devido respeito a ele, independente da situação que seja. Né? Ela comete o ato de traição, mas você não procurou se manter dentro daquela vigília, de se conter diante daquela beleza, daquela pessoa, não se conteve em procurar pensar nas consequências e levou à frente. Um terceiro exemplo de um pecado e como ele influencia a vida do ser humano, e que infelizmente é comum, né? O roubar. Roubar. O que é roubar? É você pegar alguma coisa que não lhe pertence, seja por um assalto, seja por furto, ou seja por algum esquema que você bola por meio da sua inteligência para ludibriar a pessoa, fazendo com que ela lhe dê aquilo, sem que ela nem perceba que ela está sendo enganada. A política ela é um bom exemplo de como que as coisas acontecem. Não é preciso ir muito longe para você ver que existem diversos escândalos relacionados a esquema de desvio de verba pública, ou digamos assim, classe C ou classe B, independente do que for, há pessoas que têm o hábito de roubar como um modo de vida, como diversão, como uma aventura. E é isso que acontece, cada vez mais a cultura do malandro ou do mané está sendo levada em conta, em que a pessoa quer o caminho mais curto, quer o caminho mais fácil, em ter que lutar pelo que é seu, não, ele vai lá e pega, já está ali mesmo. O que que acontece? A pessoa que é lesada marcou, digamos assim, vacilou, deu bobeira, aí o outro vai e pega. Mas isso também tem consequência. O roubo pode te levar à morte, o roubo pode te levar preso. O roubo tem consequências que você vai carregar pro resto da sua vida. Porque você vai olhar para aquilo ali e você vai lembrar que aquilo não é seu, você pegou de alguém. Pode ser ruim para alguns, mas essa é que é a verdade. Se você não lutar pelo que é seu, se você não correr atrás do que é seu, você vai querer. O homem, ele tem a cobiça dentro dele. O homem quer ter as coisas, mas nem sempre o homem quer lutar por aquilo que é dele. O homem não quer ir ao sol e à chuva para conseguir os recursos necessários para ter o que é dele. Não, ele vai pelo caminho mais curto. E isso é comum, infelizmente hoje, a cultura que a gente vive é essa. Cada vez mais, com a família sendo orientada da forma que está hoje em dia, isso infelizmente vai piorar se não for sido tomado algo a respeito. Um outro exemplo, vou citar aqui um jornal aqui de grande repercussão aqui no meu estado, e que sempre ele relata pessoas que morrem. E eu acredito que com isso você já vai entender exatamente um dos pecados que influencia na nossa vida e que infelizmente também é comum. Né? Prova de que as pessoas cada vez estão se afastando daquilo que seria o caminho de Deus. Né? Vou citar aqui para vocês, vou apagar aqui, dois exemplos aqui que eu vou ler para vocês. Primeiro exemplo: travesti é executado com 10 tiros na Avenida no Alvorada. Segundo, dona de casa morre baleada e sobrinho é o principal suspeito. Se você for levar em conta aqui, esse jornal, ele é 23 de fevereiro de 2013, ano 4, número 1369. Eu leio esse jornal todo dia, porque eu procuro sempre me atualizar das coisas que acontecem. E eu cheguei a uma conclusão,
que são 1.369 pessoas. Aqui, nesse jornal, sempre é relatado uma morte. Uma pessoa morreu, 2 pessoas morreram. Já cheguei a contar 5 mortes nesse jornal. Mas calculando por baixo que uma pessoa tivesse morrido sendo noticiada aqui, hoje, no dia que eu estou gravando, já são o que? Hoje é 13, né? 13 de março. Já tem bem mais dias agora, bem mais pessoas morreram. Mas até o dia que esse jornal foi lançado, 1.369 pessoas morreram só aqui no Amazonas, aqui em Manaus. É um dado triste, porque imagina-se, 1.369 pessoas morreram pela mão de alguém. 1.369 pessoas tiveram a sua vida ceifada por alguém que não teve a instrução de que isso é um ato falho, de que isto é errado, que matar é um pecado horrível. Você está desrespeitando o próximo, você está tirando algo que você não tem direito, que é a vida de uma pessoa. E infelizmente isso acontece, hoje em dia isso é comum. A morte é tão comum que você consegue ver pessoas mortas na beira de uma rua. É triste, é doloroso, é impactante você ver alguém ali, você saber que uma vida deixou de existir por conta de outra. Que alguém morreu porque alguém não teve a instrução, a luz de entender que o que ele fez é algo muito grande, é algo que vai repercutir. Porque aquela pessoa que morreu, ele não tem mais chance de tentar reconstruir alguma coisa. Ele perdeu a chance de conseguir alguma coisa melhor, de construir alguma coisa. Ou até ele perdeu aquilo que eu vou entrar agora, que é o assunto importante, que é viver no pecado e morrer no pecado. O que é viver no pecado? De um certo modo, de forma simples, eu vou te dizer. É você fazer tudo aquilo que está dito como certo e você contraria. Você vive dentro de uma religião, dentro de regras que vão lhe dizer o que é certo e o que é errado. Independente da religião que seja, porque até hoje eu nunca vi uma religião que tenha Deus como seu principal foco dizer roube, mate, cheire pó, vá usar drogas. Nunca, jamais. Seja numa igreja católica, seja numa igreja evangélica. Eu nunca vi um padre ou um pastor dizer beba, fume, vá no bar, se meta com mulheres. Infelizmente, cada uma tem o seu erro, tem o seu ponto a ser discutido, mas isso não é levado em conta aqui. O que é levado em conta é o quê? Que infelizmente a prova de que o mal está aqui, de que tudo está acontecendo, é esse jornalzinho. Ele traz notícias boas, mas também ele traz muitas notícias ruins. E é isso que eu vou lhe dizer. Viver no pecado, morrer no pecado. Você vive no pecado, você é uma pessoa que nunca teve uma orientação. Você vive de acordo com o vento, você acha que o que você faz é certo. Mas até que você descubra determinados pontos da sua vida, que o que você faz tem algo que vai ser cobrado depois, é que você vai parar para entender. Você vai olhar para trás e vai dizer, o que eu fiz? Você vai ganhar um ensinamento novo e você vai dizer, poxa, eu fazia aquilo no passado e achava aquilo comum. Você vai parar para prestar atenção, você vai até se sentir envergonhado de se olhar no espelho e dizer, poxa, eu fiz aquilo. Mas a partir do momento em que você sabe o que é o pecado, você para pensar e dizer, eu não vou fazer mais isso, porque isso é errado. Você chega àquele ponto em que você de repente, opa, não, peraí, vou parar. Não, isso aqui não está certo. Você para pensar, você ganha uma margem de um limite. Você não vive naquele horizonte em que você olha e você não enxerga uma barreira, você não vê um limite, você vai e acabou. Não interessa se aquilo vai trazer consequências boas ou ruins. Morrer no pecado simplesmente é o quê? É você viver aquilo a sua vida toda e não ter uma orientação, é você não ter a luz que vai te guiar. Você vai morrer naquilo achando que aquilo ali era a tua vida e pronto, que aquilo era o certo e acabou. Você não teve uma orientação, você não teve um limite, você viveu de acordo com o que você quis, de acordo com a sua fé, do que aquilo que acreditava e o que vai acontecer. Você não teve uma segunda chance, você não teve como conseguir se recuperar, se reerguer, se reestruturar ou sair do fundo do poço. Simplesmente você viveu e morreu, sua vida passou e você não construiu nada nesse mundo e infelizmente no mundo de Deus, no plano divino,
no céu, ou seja lá como que a pessoa pode justificar ou dar um nome àquilo que seria divino. E infelizmente cada vez mais tem pessoas que têm tido a sua vida tirada assim abruptamente por consequência de um acidente, por consequência de alguém embriagado, por consequência de uma bala perdida e de um tiro que veio de uma disputa de drogas, ou simplesmente por acerto de contas, ou por aquela pessoa que não aceita um desaforo, vai lá e se vinga, não deixa para lá. E é isso que acontece. Mas se você vive uma vida de retilínea, dentro daquilo que é o preceito da religião, dentro daquilo que é certo, você vai viver dentro da santidade. Você pode morrer tranquilo, sabendo que você não vai ser cobrado por algo que ficou pendente na terra. Você sempre vai ter uma segunda chance. Até você que vive no pecado, se você parar para prestar atenção hoje e ver o que você está fazendo, você vai ter também uma segunda chance, porque você vai acordar para a realidade, você vai acordar para o pecado. Você vai procurar entender que isso que você está fazendo hoje, que você acha que é certo, pode estar errado. E você vai parar para prestar atenção. Poxa, eu vou procurar orientação, eu vou para uma igreja, eu vou ler uma Bíblia. E você vai entender que aquilo que você está fazendo vai mudar. Vai mudar e muito. Vai chegar uma hora que você não vai querer nem chegar perto daquilo. E se você não morrer antes disso, você vai ter uma segunda chance. Você vai ter como parar aqui e mudar o seu caminho e ir no sentido correto, no sentido certo. Para a gente concluir essa pequena palestra, curta, mas espero que seja bastante objetiva, a gente falou de pecado, uns exemplos, um assunto simples, mas é tratado de forma direta. Mas aí você pergunta, você falou de pecado, você falou de coisas que acontecem, mas eu vou te dizer uma coisa, como o pecado começou? Qual foi o primeiro pecado do ser humano? O maior pecado do homem, logo na nossa criação, e que deu origem a todos os outros, foi a desobediência. A desobediência foi o que desencadeou, do momento da criação até o dia atual em que esse vídeo foi gravado, tudo aquilo que a gente está passando. O primeiro pecado do homem foi a desobediência, porque Deus fez o homem no jardim do Éden, fez a mulher para agradar o homem, para ele ter uma companhia. O que aconteceu na Bíblia? Deus disse lá, tudo é teu, mas o fruto da maçã, da macieira, você não pode comer. E aí, como vocês já sabem, né, Eva foi lá e comeu. Ela desobedeceu uma ordem direta do nosso Criador e induziu Adão a comer. E com isso, o que houve? O homem teve conhecimento, ainda que induzido pelo Satanás, a serpente, digamos assim. E o que aconteceu? Ele teve conhecimento do que era certo e do que era errado. A desobediência colocou o homem numa condição em que ele teria que escolher por si só o que é certo e o que é errado. A partir daí, todo mundo, ou pelo menos grande parte da população, já conhece essa história que é contada aí há, sei lá, 3.000 anos, 4.000 anos, 2.000 anos, né? Ao certo? Existe essa discussão entre datas, mas a Bíblia está lá e está certo, ali nada muda. Então o que acontece? Depois disso, o que houve? Depois da desobediência, automaticamente o homem sentiu vergonha. E quando Deus foi lá ver o que estava acontecendo, veio, digamos, a segunda mentira, o segundo pecado. Tentaram enrolar Deus, se cobriram com pele, e quando ele perguntou onde vocês estão, eles se esconderam. E ele disse o que aconteceu. Não aconteceu nada, Senhor. E ele tinha visto que eles estavam com vergonha, que eles já estavam se cobrindo. E consequentemente vieram os outros pecados, a inveja, o ódio, a cobiça. Cito a inveja aí como exemplo Caim e Abel, que um colhia os frutos da glória do Senhor, dos bons elogios, tinha os seus sacrifícios aceitos, e o outro não, fazia de mau gosto, de mau grado, ficou infelizmente com inveja do seu irmão e por consequência disso o matou, ceifou a sua vida. E que infelizmente hoje em dia isso acontece muito. A inveja, o pecado da inveja faz com que a pessoa tire a vida de outra, prejudique o outro. Então vamos diminuir bastante aí essa palestra, porque isso é um assunto vasto. Infelizmente eu poderia passar aqui dias, horas, anos falando, porque exemplos não faltam. Assim como o conhecimento é infinito, também o pecado gera vertentes infinitas. Infelizmente existem inúmeras formas de se pecar, mas só existe uma maneira de você seguir o caminho retilíneo da santidade. E é isso, agradecimento a todos, espero que essa palestra aí
sirva de exemplo para muitos. Consequentemente, depois aí entrarei de uma forma mais abrangente, entrarei com a instrução máxima, que é isso aqui, o manual da vida. Tudo que você precisa está aqui, a resposta de qualquer pergunta. Leia, procure saber o que é a Bíblia, siga o caminho de Deus e com certeza você não vai errar. Vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ser ruim, mas no final de tudo você vai ter a recompensa do seu ato. Porque seguir o caminho de Deus é seguir o caminho da vida. Seguir o caminho do pecado é seguir o caminho da morte. Que concluindo é isso, o caminho do pecado é a morte. O preço que você paga por viver no pecado é a morte, tanto terrena como espiritual. Eu vou entrar nesse assunto, mas em outra palestra. E isso aqui simplesmente é só um ressalvo de tudo aquilo que a gente precisa hoje guardar para si dentro do seu coração e usar como uma referência para mais tarde você parar para pensar e refletir em tudo aquilo que você está fazendo hoje. Só olhe para cá e peça a iluminação de Deus para você entender tudo o que está acontecendo nesse livro em relação ao que está acontecendo na sua vida, ao redor, as pessoas à sua volta e no mundo como um todo. E você vai ter uma visão muito maior do que isso que você está conseguindo enxergar hoje. E muito obrigado.